Grande Fala, Gabriel, fala, Rafi, beleza? beleza, e você, tudo em paz? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Só dá um tempinho que eu acabei de iniciar aqui a transmissão. Tem pouca gente aqui Maravilha, ainda. A gente vai batendo. maravilha. Hoje, Ah, pô, o tempo que for, a gente tá zonzo ainda depois do dia de hoje, um vai e vem, caramba. tá difícil de arrumar um direcional, né, Rafi? É, complicado, cara. Pô, vai lá, visita a região do Deus me livre, lá, né, e depois volta de novo, e você, opa, pera aí, né, calma aí, pera lá. Tá Muita complicado. calma nessa hora, Verdade, verdade. né? Tá até calhando aí o tema da... Hoje foi um excelente dia aí pro tema da live, né? Então, já... Verdade, combinou perfeito. Parece É. até que a gente combinou com o mercado para discutir todas as questões. O problema é que tá sempre assim, né? Então não foi muita inteligência nossa, é só mais do mesmo, né? É isso. É o prédio da Petrobras aí atrás de você? É. Aí, ó. Tá vendo? Ah, Eu sempre tento que alguém repare ali, mas ninguém reparou. Primeira vez. tá. Eu, pô, como bom carioca, né? É isso aí. É isso aí. Pô, aí sim, maravilha, Metro maravilha. 4. É o É isso famoso aí. prédio que sempre aparece aí quando tem alguma coisinha mais É um azeda. escândalo, um escândalo, alguma coisa, pronto. Aí aparece lá o prédio da Petrobras. Exatamente, exatamente. Mas vamos lá, já são 6:02, 29 pessoas já assistindo a gente. Vamos indo que o pessoal vai alcançando a gente. Pessoal, muito boa noite. Mais uma live aqui de renda variável, mais uma live da RJ. Mais uma vez eu tenho a honra de contar com a presença do Rafi, sócio analista da Eleven. Rafi, boa noite, seja muito bem-vindo. O pessoal está esperando bastante a nossa conversa hoje para dar uma acalmada nos ânimos. Poxa, espero conseguir. Prazer estar aqui, Gabriel. Obrigado. Já deixo meu grande abraço aí para toda a turma da RJ. Acho que tudo é uma questão de oportunidade, ajuste, tamanho de posição e vamos nessa. E vamos nessa. Acho que a gente consegue encontrar um bom caminho aí. Boa, já vou logo na primeira pergunta, já vai logo no detalhe, né? A gente viu aí, alguns meses atrás, um risco muito mais interno, né? A gente até viu o S&P e o Nasdaq renovando máximas e a gente ficando um pouquinho mais travado em termos de IBOV, até mesmo das blue chips ali, travado numa questão interna, tanto fiscal como política, uma antecipação de debate eleitoral e tudo. Nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente viu uma versão maior, né? Uma versão a risco global, aí, muito baseado com alguns números de China, alguma coisa mais voltada a minério de ferro, mas que acabou se ganhando escala e dando uma versão global um pouco maior, né? Nesse cenário, Rafi, com os riscos que a gente tem ainda internos, somados a esses externos, a gente ainda consegue ver boas possibilidades na bolsa, a gente ainda consegue ver boas oportunidades na renda variável? Gabriel, absolutamente. Parece um pouco clichê, né, na hora quando a gente vai falar sobre isso, né, de que na crise, nas quedas, as oportunidades aparecem, né? Mas é um clichê, é algo que não vai morrer nunca, né? Principalmente tratando de renda variável, onde as grandes oportunidades que a gente vê no mercado, elas são dadas basicamente quando o mercado entrega, né? Cai, né? A gente, por diversas vezes, acaba tomando stops de operações mais técnicas, mais táticas, né? E vai entregando, mas se você manejar bem a tua posição, entender bem o teu movimento, beleza. Acho que tem muito para a gente poder surfar o movimento. Então, eu vou dar um contexto e respondo a sua pergunta, né? Acho que Fechado. o contexto é que o que a gente tem, qual é a realidade, qual é a fotografia de hoje? A gente tem um problema fiscal crônico no Brasil, a gente tem um problema político que toda hora vem por uma antecipação de eleição, que para mim é uma verdadeira excrescência. A gente tem
o lado internacional provocado, poxa, escassez de energia, escassez de produtos na cadeia de suprimentos, China desacelerando, querendo despoluir, Estados Unidos com tapering, mais um problema agora ligado a... O tapering significa reduzir os estímulos, né? Não acabar, mas reduzir os estímulos. E também a possibilidade de um possível aí, né, um shutdown nos Estados Unidos em função de um possível não acordo entre democratas e republicanos para você aumentar um pouco o teto de gastos dele. Ou seja, o que eu comentei aqui são bullet points de diversas fotografias que, quando colocadas juntas, elas formam um filme. E esse filme é o Ibovespa, que estava lá um pouco junho, julho, ali, por volta de 131 mil pontos, e o mercado foi corrigindo, foi descendo ladeira a cada nova película de filme aparecendo, né? E desenhando esse movimento. Então, por que eu trouxe essa ideia de fotografia, filme, correção? Porque na combinação desses fatores, a Bolsa saiu de 131, foi visitar os 107 mil pontos, aliás, por 2 vezes, hoje foi mais uma, né? 108 e pouco. E o múltiplo do Ibovespa acabou ficando muito mais barato, porque a gente tem resultados corporativos que foram majoritariamente robustos, tem um crescimento de economia contratado, mesmo que a gente tenha inflação junto, mas o crescimento está contratado. A gente flerta com a estagflação, mas ainda dependeria de outras variáveis. Então, a gente combina tudo isso e diz, olha, temos oportunidade aqui. O PL da Bolsa hoje eu fui atualizar, foi para 7,7 no seu ponto mais baixo. Lembrando que PL médio ali está falando coisa da ordem de 12,5, está em 7,7, estamos no nível mais baixo que 2011, só não está mais baixo que o subprime na crise de 2008, que foi uma crise verdadeiramente econômica e não política ou no quadro que a gente vê hoje. Então, a partir desse movimento, eu vejo uma relação de risco sobre retorno extremamente boa para o Ibovespa em termos de oportunidade e, claro, olhar um período mais longo. Se você quer fazer trading, tudo bem, você teve um dia maravilhoso de trade, comprou ali 109 e pouco e vendeu 110, fez 1.000 pontos, foi algum movimento, a Vale foi uma grande surpresa hoje, subiu 2,80, beleza, mas em termos de oportunidade, né, de rally e tudo, a gente ainda tem algum cenário para desenvolver. Então, o que a gente tem que fazer? Ir procurando essas oportunidades. Aí, agora sim, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, eu acho que as taxas de juros futuras elas deram uma boa exagerada, tende a atenuar um pouco. Só um pouco nessa atenuada a gente já tem na largada consumo, varejo e setor imobiliário, já assim, estalando os olhos, né? Só aquela coisa do tipo, aí você tem Vale, que andou meio travado e que agora está melhor por conta, quer dizer, deve voltar um pouco melhor, até por conta da retomada das atividades na China, a partir da madrugada de quinta para sexta, e a própria, se você olhar múltiplo também, comparar ela com as demais, você também acaba vendo oportunidade. Eu fui fazer uma conta aqui, fui consultar o histórico aqui, a Vale está negociando a um preço abaixo de quando o BNDES soltou as ações para o mercado. Isso foi em fevereiro desse ano. Está negociando abaixo desse valor, quer dizer, e soltou para o mercado, né? Na verdade, teve um bloco trade gigantesco ali, e que ninguém vai deixar barato, né? Ninguém vai querer deixar. Aquilo ali é um puta ponto de referência, né? Então, só um repique até ali, para a região próxima ali dos 81, 82, que é o preço, né, que foi feito isso, já tá bem legal, né? Já coloca ali no game de novo. Então, sim, eu acho que tem oportunidade, sim. Na verdade, eu acho que
você tem que alinhar a expectativa futura, que é essa oportunidade, mas você não pode exigir que o retorno venha imediatamente, ao menos que você queira montar posições táticas com perfil de trade, mas com a cabeça de investidor, você tem que ir comprando devagarinho. O BOVA11, para mim, eu acho que é o BOVA11, eu estou representando, na verdade, pode ser BOVV11, BOVA11, qualquer ETF do Ibovespa, né, que seja BX100, 50, ou o próprio Ibovespa, BIVV11, mas qualquer um desse momento que você sai do risco específico da companhia, entra apenas no risco sistêmico, e aí sim, você tem oportunidade de algum movimento de mercado e comprando devagarinho, né? E comprando devagarinho, comprando devagarinho, comprando devagarinho. Essa é a ideia, né? Então, e torcer para cair. E quanto mais cai, você vai comprando sem ter a pressa e exigir que o mercado dê retorno imediato. Legal, legal. Isso é algo que a gente já tem falado muito com os clientes, principalmente nesses momentos, é melhor dar aquela alongada na visão. Já deveria ser assim sempre, né? A visão de renda variável a gente sempre fala, toda vez que a gente bate em asset allocation e quando a gente efetivamente vai fazer alguma alocação em renda variável, a gente fala que renda variável é para médio, no mínimo médio prazo, né? Mas sempre mirando ali o longo prazo. E o Rafi já deu um bom ponto ali de suporte de vale, tá, pessoal? Faz muito sentido olhar esses tipos de suporte, ainda mais olhando o fluxo, que foi uma análise que ele fez. Até nesse detalhe, Rafi, a gente vê no Ibov hoje um suporte ali em uns 107 mil pontos, que perdendo esses 107 mil pontos, ele pode buscar patamares um pouco mais abaixo de 94 mil, né, em torno de 94 mil, né? A gente já vê alguns players, por análise e por premissas econômicas, reprecificando e estão trazendo o target um pouco mais para baixo, e a gente queria entender como que a Eleven está olhando esse nível de preço aí de 107, possível 94 mil pontos em um mercado um pouquinho mais azedo, e se tem algo no radar para reprecificar por premissas, por um lado mais fundamentalista. Olha, muito provavelmente, a gente deve ajustar aqui, em termos de premissa, inflação, e ajustar para cima, e ajustar a taxa de juros Selic. Para você ter uma ideia, a gente, desde o início do ano, a nossa taxa Selic aqui, de previsão para pesquisa Focus, era a ponta de fora da curva. Todo mundo estava ali no miolo, a gente estava bem fora, apontando 7,5 e 7,75, enquanto o mercado era 5,5, 6, né? A gente já estava muito fora. Então, o que aconteceu, acho que todo mundo veio para perto da Eleven, da projeção, na verdade até passaram, já tem gente colocando 9, 9,5 aí. Uhum. Então, esse ajuste a gente vai fazer. Então, comprime um pouco. Eu não diria que a gente não deve ter Ibovespa 138 lá na largada, mas eu acho que isso é o de menos quando trata de oportunidade de papéis sensíveis a essas oscilações de juros e inflação, evidentemente, e com um movimento que tende a descolar do mercado internacional. Chega uma hora ali que ficou tão barato, e com dólar tão forte, né, que a gente tem ali algum descolamento, né? E aí, poxa, deve revisar ali 138 a 135, 130. Lembrando sempre para todo mundo, né, que a gente não quer. Esse é um número referência de tendência, isso não é um número que ele tem que piscar no monitor no dia 31 de dezembro desse ano, né? As pessoas, elas são muito carentes de projeções, mas não entendem que o legal é você identificar a tendência, né? E não querer piscar o número exato. Errou a projeção porque foi a 130 e o mercado era 138 da projeção. Nada a ver. O importante é você identificar a projeção. Então, a gente tem alguns ajustes para fazer. Aliás, recomendo muito que vocês leiam a carta mensal Greenflation, né, feito pelo Tomás, está muito legal. Então, a gente tem alguns premissas que revisam, mas mesmo assim, entendendo que a curva de juros deu uma boa exagerada,
setor imobiliário, para mim, setor de consumo e varejo, acabam imediatamente sendo aí boas oportunidades. E é nesse momento que o mercado fica fanfarrão, que vai mudando, trocando de mão, que a vol alta, que o preço, às vezes, ele pisca ali por algumas horas e depois ele não te dá mais essa chance, né? Então, Sim. é por isso que a gente tem que ficar ali caçando mesmo, passando a peneira. Legal, legal. Essa ideia de precificação é só para ter um norte, pessoal. É o que a gente sempre comenta, para a gente entender quão barato está, ou quão caro está, ou se está em linha com a projeção. É mais para ter um norte mesmo, e precificar ali na vírgula é muito difícil, tá? Esse relatório que o Rafi comentou, muito provavelmente a gente vai estar disparando para os clientes. Quem ainda não tem conta com a gente, abre uma conta na Modal, é bem rápido, no mesmo dia a gente consegue abrir essa conta para você. Vem para o guarda-chuva da RJ, se vincula a algum assessor. Tenho certeza que vocês vão ter uma assessoria diferenciada e acesso a esse tipo de relatório, que é muito, muito proveitoso, tá? Ajuda muito na tomada de decisão. Vamos falar um pouquinho até sobre essa retomada econômica, Rafi. A gente já vem comentando, tanto na live que eu fiz com o Daltoso, tanto que eu fiz com você já vem falando muito sobre uma retomada, sobre uma demanda reprimida no varejo, um call de retomada, até se sobrepondo a calls que a gente já tinha antes mais de segurança, que eram vales, siderúrgicas. Você mesmo na última live falou que a gente deveria ter um percentual um pouco maior em retomada, em consumo, né, em varejo, para que se tenha uma rentabilidade melhor hoje no portfólio dos clientes. Nessa última semana, o Credi e o Bofa soltaram um relatório falando mais ou menos isso, mas falando mais ou menos nessa linha, atualizando um pouco o target das empresas, tanto de administração de shopping como de varejo, um pouco mais para baixo, mas falando muito nisso, de quão baratas estão essas empresas, de quão favorável está o risco-retorno. Quais são as ações preferidas da Eleven nesse setor? Tanto na administração de shopping, que aí a gente pode elencar Iguatemi e Multiplan, se quiser entrar nessas duas, faria muito sentido, que foi mais ou menos o que o Credi botou ali como as preferidas, até pelo portfólio mais premium e tal. E também o varejo, como que a gente vê, quais são as empresas aí favoritas da Eleven? Olha, no varejo a gente gosta demais de Soma, mas demais mesmo. Do Arezo também, a gente gosta pra caramba. Ainda comércio eletrônico via um desconto gigantesco, e a gente tem uma boa leitura de via já há algum tempo. Eu acho que o mercado brasileiro, né, penaliza tanto Via quanto Magazine Luiza por serem empresas que são mais de tecnologia do que propriamente o varejista, né, propriamente dito. Então, na hora, quando dá um tabu em taxa de juros, né, provoca ali um movimento das empresas de crescimento, elas sofrem junto. Então, tem um pouco disso, mas essas aí, para mim, estão muito bem na cara do gol para a gente recompor o portfólio. E aí, da última live que a gente fez para agora, eu não mudei praticamente nada o discurso. Na verdade, eu venho reforçando. E esse relatório do BOFA, eu acho que ele surpreende positivamente, porque ele mesmo aponta uma taxa de juros razoavelmente alta. Então, ainda assim, o cara vê oportunidade porque tem demanda reprimida, né? E, poxa, hoje mesmo o li que já tem aí mais de 50% da população adulta vacinada, né? Poxa, o número de contaminação e de hospitalização já reduziram drasticamente, estão abaixo da média móvel. Ou seja, a gente tem um composto interessante para ter muito bem um final de ano, né? A gente teve alguns sinais esse ano de leve abertura, de leve reabertura em algumas coisas, que a gente viu, foi o Dia das Mães, foi um resultado forte, as administradoras de shopping, elas correram atrás para poder pegar essa demanda reprimida. A gente gosta muito de Aliança Sonai, tá? Que não foi citada, a Multiplan também, a gente gosta pra caramba, mas a Aliança Sonai, para a gente, digamos ali, seria uma top pick. E na minha avaliação, eu volto a dizer, o segmento hoje que deve gerar mais alto, né? Assim, bolsa começar a recuperar. Eu não sei quando ela vai recuperar, mas se ela recuperar a partir de hoje, se tiver um papel lá, que pode ser uma construtora, incorporadora, um segmento de administradora, né? E botar isso contra o Ibov é espetacular. Contra a Bova 11, se quiser.
para mim, é espetacular. Temos ali uma oportunidade e são segmentos, né, que é justamente agora, quando falam de desemprego elevado, taxa de juros elevada, que o PIB vai crescer menos, na hora que sobra. Mas é aí que você compra, porque na hora quando a taxa de desemprego começa a cair, a hora que a taxa de juros começa a apontar para baixo, a hora que a gente vê crescimento econômico, etc., esses papéis já vão ter andado, né? O comportamento dele é muito de beta na veia do Ibovespa, já vão ter andado. Então já é hora que você começar a pensar em trocar e tudo. Sim. Então, é mais ou menos um pensamento contracíclico ali. De reversão à média, então, eles funcionam muito bem. Legal, legal. Até entrando um pouquinho mais no detalhe, Rafi, um dos carros-chefes aí da Eleven, e até o seu mesmo, né, você fala muito sobre isso, é a estratégia Fusion, onde a gente tem ali uma integração entre a análise fundamentalista e a análise técnica, né? Nesse momento a gente vê muito isso, a gente vê muitos fundamentos, a gente já falou aqui sobre PL, já falamos sobre demanda reprimida, já falamos sobre varejo, que tem reportado números, por exemplo, igual a 2019. Então, fundamentos não faltam para se alocar ali em ações e na renda variável como um todo. Mas como que o investidor, como que o cliente faz isso na prática? Como que ele consegue alinhar tanto esse time da análise técnica com os bons fundamentos, comprando empresas boas? Como que vocês fazem isso? Como que a gente consegue passar mais ou menos para o investidor fazer? Não, perfeito. A gente tem uma metodologia própria aqui, né? Uma metodologia proprietária, e que nos últimos domingos com a FIA eu resolvi abrir parte desse modelo e, na verdade, abrir a parte mais importante, né? Que é a gente categorizar os papéis a partir da característica de momento de mercado. Então, na verdade, o que faz a gente acelerar novas oportunidades, né, ou diminuir, é o movimento direcional no mercado, evidentemente, mas sempre a partir de uma reversão de tendência, sempre a partir de alguma possibilidade de reversão por algum motivo, né? E aí são 4 movimentos clássicos e o investidor em casa ele pode identificar isso, né? Eu acho que o primeiro ponto que eu coloco é o market breadth, né? É a análise quantitativa, é a contagem dos papéis, né? A contagem percentual de papéis que estão trabalhando acima de determinadas médias móveis, é a contagem de papéis que estão em regiões de sobrecompra ou sobrevenda, é a contagem de papéis que estão com aprimoramento, com melhora, com crescimento de força, outros que estão perdendo força. Você contabilizar isso, você tem uma fotografia daquele momento de maneira bem precisa. E lembrando que isso é estoque, né? É a fotografia do dia. Isso não é porque está hoje assim bonitão que amanhã vai estar melhor. Então, a contagem é uma dessas configurações. Aí depois é momento. Momento é tudo. Momento é sinal de reversão. Momento é sempre o primeiro dado técnico alinhado, que está totalmente alinhado ao fluxo, para que, a partir dele, você consiga rastrear outros movimentos que vêm à frente. Então, e aí você faz contagem de momento, você procura divergências relacionadas a momento e por aí vai. O terceiro ponto e aí tem que ser mais ou menos nessa ordem, né? E o terceiro ponto é a própria divergência, quando você vê divergências do preço em relação aos fundamentos, porque empresa boa cai, né? Tá aí a Vale, uma empresa maravilhosa, ela cai, né? Várias outras companhias que vão despencando por algumas razões de mercado e que não necessariamente estejam atribuídas ao fundamento dela. Então, olhar preço versus o valor intrínseco e as divergências com indicadores, principalmente de volume, de amplitude, também acaba sendo o terceiro. E o quarto último ponto é a realização do fato. É o próprio price action, né? É a amplitude dos movimentos. A partir do momento que ele deixa de ter topos e fundos descendentes, passa a ter topos e fundos ascendentes, ponto. É a quarta e última confirmação. Então, quando ela acontece em série, né, isso a gente vai modelando. Então, o investidor em casa ele pode ver isso. Todo mundo pode ver isso. E para o Ibovespa, dos 4 que eu acabei de citar, até ontem nós tínhamos 2. Né? Hoje eu não rodei ainda porque eu preciso esperar o fechamento. Então, quer dizer, já fechou, mas eu não fiz nada ainda. Mas pela minha experiência, quando eu rodar, eu acho que agora a gente vai ter 3. A gente vai ter
momento, market breadth, quantitativo e divergências, porque hoje o fato do mercado ter ido lá embaixo e voltado, eu deve ter tido N divergências entre fundos, né? Então, eu imagino que sim. Pelo menos no olhar eu vi, mas aí daqui a pouco a gente automatiza e procura isso. Aí só vai faltar o zigue-zague ascendente. Então, e o que é curioso é que no S&P 500, isso está acontecendo exatamente, só que da forma ao contrário, de uma alta para baixa. Dos 4 movimentos, eu já identifiquei 3, só falta o price action. E hoje ele rejeitou, né? Hoje ele era o dia do pivô de baixa, né? Se ele fechasse uma queda igual a ontem, ia ser o pivô de baixa, ia ter a reversão e rejeitou, voltou. Então a gente está numa briga boa de inflexão, né? Então todo mundo pode ver isso com muita tranquilidade, e aí a partir das nossas combinações, isso é o Fusion, de você pegar os fundamentos das companhias e dizer, poxa, hoje eu estopei Vivara, que é uma empresa que é maravilhosa em termos de fundamento, a gente gosta muito, mas estopou. Você tem que respeitar isso. Fechou lá com uma puta divergência. Então é possível que a gente volte para ela, cedo ou tarde, mesmo tendo estopado. Porque eu tenho que respeitar aquele movimento, eu não sei o futuro, eu não sei. Até o momento do stop, eu não sabia que a bolsa ia fechar com alta de 0,09. Então tem que respeitar, a gente volta. O importante é a gente trabalhar o pragmatismo de maneira racional, o mais racional possível, né? Então é a partir dessa combinação que a gente chega lá com os objetivos e encontra aí a combinação Fusion ideal. Legal, disciplina em primeiro lugar, né, Rafi? Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para o Rafi, já estou terminando as minhas aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, manda aí no chat que eu mando bala aqui com ele, tá? Rafi, até entrando um pouquinho nas métricas, né, nas ferramentas que vocês usam para poder ver essa questão de momento em tudo, um dos relatórios que a gente gosta de ver aqui é o RRG, e tem apontado muito, pelo menos o que parece, pelo menos o último relatório mostra o setor industrial ali em bom momento para se investir. Você consegue destacar quais empresas estão ainda à frente desse setor, né? Quais empresas ali melhor posicionadas nesse setor para a gente pegar esse movimento? Com certeza. Bom, a indústria, a gente pega muito alguns papéis ligados a commodities. Primeiro, uma informação que é importante, né? O INDX, que é o setor industrial, ele é o setor que tem mais overlap, né, de ações. O que é isso? O INDX, eu acho, se eu não me engano, ele tem 3 ações que é só dele, só INDX. O resto faz parte do ICOM, faz parte do setor de materiais básicos, faz parte do imobiliário. O INDX ele é muito copy-paste de outros setores, né? Então, é importante frisar isso, porque muito provavelmente é um momento que a gente tem de seletividade de outros setores. Mais do que o INDX, é a seletividade do setor, porque talvez o imobiliário ele esteja ruim sob o aspecto de momento, do contexto geral, mas você lá vai encontrar algum que vai parte do setor industrial e que vai estar bem, né? Inclusive sobre a própria comparação do setor industrial. Então, assim, indústria pesada, né? A gente tem VEG, está excelente, está maravilhosa, Tupi, IOSP, né? Papéis aí com uma combinação metal leve, Home ainda não, mas Randon também começou a aparecer hoje. Esses são alguns aí dando na cara, assim, já latente. E o outro lado, que é o INDX, que é mais conectado ao setor de materiais básicos, né? Gerdau, Minas, Vale, já saltou os olhos ali. Então já tem bastante coisa. Você trabalhar um pouco a seletividade para buscar esse movimento. Quando eu vejo que é o INDX melhor do que todos os demais setores, significa que o mercado já está começando a ir pela preferência de cada um desses outros setores aí, para depois a gente começar a surfar um movimento mais longo.
Legal, legal, Rafi. A gente teve uma pergunta aqui sobre lojas Renner. Já adianto que eu sou fã, gosto do ativo e está num preço que não condiz muito com o nosso alvo e com os fundamentos da empresa, né, Rafi? É uma excelente Não. empresa e que tem sofrido muito o fluxo vendedor. Essa é uma dos exemplos que é parecido com Via, que empresa boa também cai. Eu acho que ela, mais recentemente, ela sofreu um pouco mais do que as outras, porque, bom, primeiro, todo mundo esperava que a loja Liene, a partir da sua captação, ela botou 8 bi em caixa. Todo mundo ia esperar, não, peraí, vai comprar alguém, vamos embora, vamos raspar mercado, vamos fazer não sei o quê, e não veio nada. Então o mercado perdeu a paciência, porque a Arezzo fez isso, né? Comprou a reserva. Reserva? Acho que foi a reserva. Ou foi a Soma? Acho que foi a Arezzo que comprou a reserva. Soma. Já começou a vir outras fusões e aquisições dentro desse segmento que ficou um pouco de fora. E acabou sofrendo um pouco mais. Né? Então, mas é assim, aí outra, o universo online dela não é tão robusto como as outras que já vinham trabalhando isso. Né? Então, ela também ficou um pouco para trás, ela teve que trabalhar isso internamente de maneira um pouco mais robusta, né? Para poder trazer um pouco mais de escala, um atendimento mais eficiente. Então, por isso sofreu. Mas não é uma companhia que me preocupa, não é mesmo. E voltando ao ritmo de atividade outra, tem que lembrar, né, que ainda é uma companhia altamente dependente de lojas físicas, e a gente está reabrindo. Né? Então, quer dizer, vocês vão esperar o resultado corporativo vir para provar que melhorou as condições, né, para depois comprar, né? Eu prefiro comprar na baixa. Então, gosto bastante. Não, legal, legal. Até para elucidar o que você falou, só ver o resultado de vendas digitais, como que teve que voar na pandemia para a loja Renner, vão começar a se adequar a esse novo mundo, né? Então, Exato. a gente vai ver isso muito nas empresas tradicionais de varejo a partir de agora. O mercado se acostumou mal com os estímulos monetários e não vive mais sem. Talvez isso aí esteja sendo a falta do drive, Rafi, para impulsionar um pouquinho mais o mercado. Não concordo muito com a ideia que ele não vive sem, né? Porque o mercado é uma máquina de adaptabilidade. Né? O mercado se adapta a tudo, desde que ele tenha previsibilidade à frente, né? O único estado de mercado que ele não se adapta é o escuro. É quando ele olha e fala assim, qual o tamanho do buraco? O que tem à frente? Não tem nada? Pô, a constante incerteza para o mercado é molezinha. Né? Como é que vai ficar sem estímulo? Isso é mole, o mercado se adapta a isso com muita tranquilidade. O problema é quando tem algum fator que destomba tudo e tira muito a previsibilidade da modelagem, do futuro, do que vem à frente, por aí vai. Então, eu acho que se adapta tranquilamente. Vale lembrar, né? Que também as pessoas são radicais, né? O Banco Central não vai retirar estímulo, né? Ele vai diminuir, o estímulo continua, porque ele vai diminuir o passe dele, o pace, né? O que ele disse. Ele não vai, simplesmente parar com tudo e deixar a máquina. Ele vai, agora, de forma um pouco mais gradual. E outra, uma coisa são a redução dos estímulos, a outra coisa é a elevação de taxa de juros. E o Banco Central fez questão de separar uma coisa da outra, né? Então, eu acho que o mercado se adapta tranquilamente bem. Boa, boa. João Felipe está perguntando sobre lojas americanas. Já tem alguma ideia aí para passar? Um ativo que tem sofrido muito, tanto a Lame 4 como a Mer, principalmente depois da fusão de lojas americanas com o B2W. Tem algum panorama? Esse, para mim, que foi um processo meio esquisito. Com diversas companhias tomadatas em B2W, que tinha margens um pouco melhores. A princípio ficou uma ideia de que a tributação ia ficar um pouco melhor, tal, e aí fizeram em 2, 3 fases essa fusão das companhias, em vez de fazer uma vez só. O mercado perdeu um pouco ali a visão, tendo outras aí voando à frente, se capitalizando, vindo à frente ganhando market share.
aumentando vendas digitais. Eu falei assim, opa, peraí, cara, não é para mim. Então, acho que foi um pouco desse movimento. O mercado exagerou na queda. Tenho certeza que tem muita gente que está tomado lá em cima e que não zerou, que aí é um problema, né? Foi fazer uma coisa de curto prazo e acabou ficando para longo prazo. Eu acho que ela recupera. Agora, mesmo ela ter recuperando, você está perdendo muita oportunidade, porque tem... Hoje, por exemplo, eu prefiro comprar soma a lojas americanas, por exemplo, nessas duas quedas. A recuperação é muito maior, né? Sim. Então, quando você está travado na companhia, você acaba não aproveitando essa recuperação. O famoso custo de oportunidade aí, que a gente sempre fala que tem que ponderar, não é só a rentabilidade final, pessoal. Bernardo perguntando sobre dólar, Rafi. Provavelmente até já começando a falar um pouquinho, vou pegar o gatilho do Bernardo aqui para fazer minha última pergunta. Se alguém tiver mais pergunta aí, pode mandar aqui que eu leio. Mas a ideia, Rafi, de dólar e tudo, como que a gente está vendo o dólar para o ano que vem, com esse estresse de eleição cada vez mais se aproximando, como a gente vê o câmbio, tá, em geral, e quais ativos aí que a gente consegue ficar alocado para poder se proteger desse debate eleitoral que ano que vem vai vir com muita força. Você acha que está no momento da gente começar a olhar mais, aumentar a posição em BDRs, por exemplo, para o portfólio? Eu acho que não, cara. Eu acho que verdadeiramente, acho que é uma puta viagem trazer a eleição para valor presente. Assim, a minha visão é a seguinte: a grande mídia não gosta do presidente, então faz questão de ficar botando o Lula ali, que é o que está saindo nas pesquisas de agora, mas não é a grande pesquisa, que a maior pesquisa é aquela de véspera. O brasileiro só pensa em eleição na véspera. Então, vai ficar atazanando a vida, aterrorizando. O dólar, ele vai permanecer caro, porque não é por conta das eleições, é por conta da parte fiscal, que é crônica, né, que é preocupante e que nunca, desde que eu conheço esse fiscal que está aí, foi tratado na carne para valer, sempre com tapando o sol com a peneira, né? Então, o dólar vai permanecer caro. Eu não vejo possibilidade de ver um dólar muito barato, ao menos que, puxa, tenha enxurrada de dólares no mundo e aí pronto, né? Invade o mercado emergente e tal, que eu não acho que seja o caso, né? Ou, sei lá, que a China resolva se desfazer do tesouro americano, sai socando tudo lá por alguma razão. Pô, aí beleza, aí a gente vai ter, mas é estrutural no mundo, não é assim mesmo, todos vão cair, a gente vai cair, mas vai cair menos. Beleza. Mas eu ainda vejo um dólar, acho que 5, 5,05, 5,15, 5,20 algum ponto ali. Agora, é claro, né, ninguém vai acertar o ponto de equilíbrio, como diz já o Edmar Baixo, né, o dólar foi criado por Deus para humilhar economista, né? Então, isso. Só tenho consciência de que quando ele cai muito, eu vejo como oportunidade. Quando estava lá em 5,05 e piscou abaixo de R$5, eu gritei para Deus do mundo no domingo com a FI para comprar dólar, né? E por conta dessas questões, né? E aí agora uma fase de correção vai ser muito bem-vinda. Para mim o dólar não é mais o play do momento, né? Acho que o play está muito ligado ao fluxo do mercado internacional, a questão ligada aos Estados Unidos, à China, etc. O dólar hoje ele não é trigger, ele é um termômetro. Então, quando as outras coisas permanecerem boas ou ruins, o reflexo é no dólar, e não o dólar para movimentar as outras coisas, né? Às vezes a gente tem um lado que pesa para um lado, às vezes pesa para o outro, e na minha opinião ele não é mais o play, ele é simplesmente o reflexo do que esteja tentando olhar para o mercado aí. Legal, legal. Vou fazer a última aqui, Rafi. O pessoal perguntando sobre Trade 3. O que aconteceu com o ativo? O ativo estreou bem, mas depois teve uma correção muito forte, né? Trade 3 é o TC? Club, isso. Cara, não sei. O TC está muito recente ainda. É um ativo que, como está recém-IPO ainda, está difícil fazer uma leitura ainda. Né? Para mim, ainda, eu acho que tem muito para desenvolver. As últimas
As últimas notícias foram muito boas, né? Comprar Economática, participação em fundos, né? Que está ligada à criptomoeda, tá animal, tá muito legal, mas tá cedo ainda, não consigo fazer uma avaliação completa ainda. Vamos ver o resultado corporativo, né? Vamos deixar passar um ciclo. Legal, e é legal até a gente ponderar também que esse movimento de fluxo mais vendedor nos ativos, a gente viu muito isso em todos os ativos que acabaram de abrir capital, né? Até a Raizen, que é um case totalmente top de mercado, um dos maiores IPO da história, a gente viu um fluxo vendedor muito forte nesses ativos, tá? Então, também acredito que não seja algo pontual da empresa, é só uma correção mesmo geral. Rafi, pintaram mais duas aqui, temos tempo? Pode ser? Vamos lá. Então lá. Com a sinalização favorável do BC em relação a cripto, é uma opção razoável? Mas opção razoável para quê, né? Opção é uma opção, mas a pergunta precisa ser um pouco mais completa. Porque para quê? Para quê? Para moeda circulante no Brasil? Você já pode fazer compra se quiser. O problema é que nenhum ofertante coloca lá. Se você quiser, você faz. O que é essa opcionalidade, né? Como é que o Banco Central vai tratar a volatilidade? Então, ainda está muito aberto. Boa. Isso aqui já é um pouquinho mais do mesmo, mas se quiser responder, só para poder dar uma resposta aqui para o nosso telespectador. Com a falta energética na Europa e a impressão de dinheiro descontrolada nos Estados Unidos, estamos próximos a uma nova crise? Você falou um pouquinho disso mais no começo. Eu não entendo que é dinheiro descontrolado, não. Não concordo muito com essa afirmação. A gente teve algo no mundo que é um verdadeiro meteoro, que foi a pandemia, e que precisou ser tratado com a mesma intensidade que o meteoro cai na Terra. E aí assim, tem que entender que, como isso nunca foi feito na história, isso vai ditar os próximos livros de economia do futuro, né? Teoria quantitativa da moeda, a maneira como os agentes lidam com o mercado, o avanço da tecnologia em relação, né? Hoje não existe mais essa coisa de quanto mais dinheiro na economia, mais inflação. Hoje a gente está vendo a inflação acontecendo por outros fatores, né? E não por conta da teoria quantitativa da moeda. Então, eu não concordo muito com essa visão. Agora, crise, eu acho que tem bolha, no sentido de tem muito ativo nos Estados Unidos que está inflacionado. E eu não vejo bolha no sistema. O que eu vejo são algumas companhias que exageraram demais, principalmente o segmento de tecnologia, que é o que tem liderado performance nos últimos 7 anos, 8 anos, e que você tem um exagero ali. Agora, correções fazem impacto, eu não vejo. E aí, vejo, pode ser uma tendência de baixa. Eu acabei de dizer no início da apresentação, né? Do modelo de reversão dos 4 parâmetros, 3 já aconteceram, falta o price action. Então, a gente tem Estados Unidos, né? Nada gritante, aquela coisa que seja, né, um 2008 da vida, ou a própria pandemia que cai, né, feito elevador ali, não, mas sim, alguma coisa para você ajustar a expectativa. Legal, Rafi. Pessoal, já fica o convite mais uma vez, para quem ainda não tem conta com a gente, abre a conta na Modal, vem conversar com a gente de renda variável, renda fixa. A RJ tem vários tipos de produtos, não só investimentos, como um todo, tá? É um grupo aqui especializado para atender as demandas dos clientes. Rafi, mais uma vez, muito obrigado a você, o pessoal da Eleven, a Deodato, Daltoso, sempre muito solícitos aí, sempre quando a gente chama. Muito obrigado mais uma vez, tá, Rafi? Tamo junto, cara. Um abração para você aí, manda um abraço para todos aí da RJ, pro Dudu, pra rapaziada. Tamo aí, cara. Tanto nas alegrias quanto nas tristezas, né? Nos altos do mercado, nas baixas, a gente está sempre aqui. Esse é o ponto mais importante. Por isso, vale a pena sempre acompanhar essa turma aí. Obrigado. Isso que é importante. Beleza, pessoal. Grande abraço. Até quarta que vem. Valeu.